Economia e Negócios, com Ábido Filho. Ei, Ábido, bom dia. Bom dia, Fernanda, para você, para os ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Ábido, a gente já tem feito aqui inúmeras entrevistas falando sobre as ameaças do El Niño, né? Particularmente aqui para o Sudeste, para o Espírito Santo, pelo menos o que o INPE, o INEP, o IMET já levantaram aqui para a gente, é de que nós teremos o adiamento da temporada de chuva e um calor com mais de 1,5 graus acima do normal. Isso, sem dúvida alguma, vai impactar no nosso agronegócio, né? Vai, Fernanda. Expectativa, e não só no nosso, né, mas no impacto no agronegócio brasileiro, né? A gente está falando mais do Brasil, mas é claro que o El Niño tem impacto em vai ter impacto em outros países, então no agro mundial. E aí, Fernanda, o que a gente já está olhando é o seguinte: o que você colocou é o que eu conversei na semana passada com o pessoal da Secretaria de Agricultura, é o que eles estão esperando, né? O Incaper tem aí também é uma instituição que faz as medições, né? Faz as previsões climáticas, e de fato a gente pode ter temperaturas acima da média, secas mais prolongadas, né? A gente está, por exemplo, num período de seca, então a gente pode ter períodos mais prolongados de seca, e quando a chuva vem, Fernanda, pode ser que a chuva venha acima do normal, né? Então veja, o El Niño vai provocar, quando a chuva vem, precipitações mais fortes, né? Quando a seca vem, períodos mais prolongados de seca e temperaturas muito altas. Então, assim, você tem os extremos, né? O El Niño vai provocar um aumento dos eventos extremos. E isso prejudica, por exemplo, a formação dos frutos de café, né? Para essa safra de agora, e claro, isso tem impacto nos preços, né, Fernando? Que é o que está na minha coluna de hoje. A safra atual, é muito importante isso estar na cabeça do nosso ouvinte, e para quem está nos acompanhando aí também no YouTube. A safra atual já está dada, né? O El Niño não vai impactar a safra que começou a ser colhida agora, final de março, início de abril, e que vai até mais alguns meses para frente aí. E essa safra já está colocada. A preocupação é com a safra do ano que vem. Tá? Uhum. Porque a formação, por exemplo, Fernanda, a florada, Isso. a formação dos frutos, isso tudo se dá a partir ali de novembro, dezembro, janeiro, né? Para começar a colheita lá em março, abril, né? Então, se a gente tem mais calor, mais chuva, mais seca, entendeu? Eventos mais extremos, que você fala mais chuva e mais seca, é um troço mais esquisito, né? Mas é aquilo que eu expliquei no começo do nosso papo aqui. Você vai prejudicar a formação dos frutos. E se você prejudica a formação dos frutos, você tem uma safra menor. Se você tem uma safra menor, você tem uma oferta menor de produto para o consumidor, para o mercado, a tendência é de alta de preço. E é isso que a gente está vendo agora. Na minha coluna de hoje, Fernanda, ontem, Fernanda, na Bolsa de Nova York, o café arábica, para ser vendido em setembro, subiu 16%. É claro, como diz no jargão do mercado, deu uma panicada no mercado. É óbvio que isso não vai ser o normal, mas uma commodity subir 16% num único dia é um troço que chama atenção, né? Então o café subiu, o milho subiu, a soja subiu. Então várias commodities, vários grãos, por causa desse medo do El Niño, né? Dos mercados, eles deram uma subida de preço. E aí, Fernanda, só para você ter uma noção, que isso tem impacto na saca de 60 quilos, que é a que o produtor vende, em 5 de junho, ou seja, há um mês, o arábica tipo 6 bebida dura, bica corrida, saía por R$ 1.463 a saca de 60 quilos. Está saindo agora, Fernanda, por R$ 1.928, uma valorização de 31% em um mês. É muita coisa. É muita coisa. É claro que alguém que está ouvindo a gente, mas não é isso que está sendo praticado não sei aonde. Isso aqui eu estou pegando lá em Guaxupé, tá, Fernanda? Então, assim, isso é um balizador. É óbvio que isso varia de lugar para lugar. O Conilon, aí já dado aqui da Coabriel, que é aqui né, que é a Cooperativa Capixaba, a maior cooperativa de café Conilon do Brasil,
O Conilon tipo 7 saiu de R$880 para R$1.050. Valorização de 19% no mesmo período. E aí, Fernanda, além do El Niño, você tem uma outra questão. Estava conversando ontem com o Tomás Gilberti, ele é um dos maiores operadores de contratos de Conilon aqui da Bolsa de São Paulo. O que ele disse é o seguinte, além dessa questão do El Niño, que preocupa para a safra que vem, a gente nessa safra atual, que começou a ser colhida agora em abril, por ali, o que está acontecendo? A safra do Conilon atrasou, a safra do Conilon começa primeiro que a do Arábica, tá? A safra do Conilon atrasou e ela está vindo com uma certa quebra de safra, tá? Ou seja, abaixo do que era esperado. E a do Arábica, Fernanda, que é o principal balizador, porque o Espírito Santo é um grande produtor de Conilon, mas o Brasil é um gigantesco produtor de Arábica, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo e é o maior produtor de café Arábica do mundo. Então o Arábica ele é um balizador do preço do café como um todo, inclusive do Conilon. O que está acontecendo com a Arábica agora? A safra também está atrasando, então você está criando um medo no mercado de uma quebra de safra também. Então, você juntou duas coisas aí. A safra atual pode vir, tá bom? Pode. É importante que quem está nos ouvindo marque bem esse pode. Pode vir menor do que era esperado. E aí, como você tem o El Niño, pode ser que a gente tenha uma crise assim, um choque de oferta nos próximos meses. E aí, o que está acontecendo? Preço subindo. E o Abdo, o que acontece quando a gente sofre tantas oscilações assim, né, no único dia? Eles fazem o quê? Estoque? Fernanda, tem muito produtor fazendo estoque. Inclusive, como os produtores... Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que o café, ele veio de um período longo de preços em alta. Você lembra que a gente, no início do ano passado, aqui na CBN, estava comentando de uma saca de Conilon custando R$2.000 a saca. Uhum. Então hoje você está com café a 1.050, né? Que não é um preço ruim, tá, Fernanda? Porque a gente tem que lembrar que aqui no Espírito Santo, o cara que é um produtor eficiente, com boa produtividade, o custo da saca está ali em R$450, R$500. Claro, gente, isso varia, tá? Mas assim, é uma média, eu estou falando de uma média. Então o preço é um preço bem satisfatório, né? Então, assim, o que está acontecendo é que o produtor está muito estocado. E isso também impacta no mercado, porque o produtor está capitalizado, né? Como o café vem de um período de preços elevados, deu uma caída agora, mas ainda é um preço bom, o produtor não está vendendo de qualquer forma, né? Então, o que está acontecendo é que está havendo sim o estoque. E isso também está impactando no mercado. Agora, veja bem, Fernanda, se você tem um estoque alto e você prevê... O que estava acontecendo? Você tinha estoques em alta, tá? Os armazéns cheios, e você estava uma previsão, e havia uma previsão de uma safra recorde. Então, se você está com estoque em alta e safra recorde, o preço cai, que era o que vinha acontecendo. Agora, com o El Niño e com essa safra que pode não ser tão recorde assim, os preços estão subindo. Então, assim... O mercado varia demais, né? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Tem que ver se o El Niño vai ser tão forte como está se imaginando e se a safra de hoje, de agora, de 2026, como é que ela vai caminhar daqui para frente. Parece que a do Conilon vem com uma certa quebra. Vamos ver como vai ser a do Arábica. Perfeito. Abdo, obrigada, viu? Bom trabalho para você. Para nós, Fernando, um beijo para você e para os ouvintes. Boa semana. Para você também.